Senhoras e senhores, o que aconteceu aqui foi uma coisa inédita. A partir do momento que você foi dar sua resposta, que era a última resposta, deu um apagão aqui no estúdio. E aí eu te pergunto, foi você que fez isso? Senhoras e senhores, Futurum Talks, super especial aqui, porque quando a gente fala de tecnologia, esse é um dos pilares aqui da Futurum, vocês sabem disso, e hoje nós vamos receber um especialista neste tema, e digo mais, um dos melhores e maiores. Por quê? Ele é conhecido até como hacker do bem, e vamos descobrir o que é um hacker do bem neste episódio. Diga de passagem, internacionalmente. Sabe que o Futurum Talks está nas redes sociais, no Instagram, @Futurum Capital, no YouTube leva o nome Futurum Talks, e para me acompanhar, o homem, o mestre, a grande lenda, que ninguém sabe quem é, talvez o nosso hacker aqui pode descobrir, Tio Rico! Na merda, eu adoro este tipo de tema. Eu adoro. A gente fala muito sobre indústria, sobre tecnologia, sobre até aeroespacial, mas cybersecurity é uma coisa que eu tenho falado há anos e está no âmago do nosso business. Tecnologia, inteligência artificial. Então é um tesão. Estou muito animado para conversar aqui com o João Lucas. Boa! Obrigado pela tua presença, viu? Eu que agradeço, é um enorme prazer estar aqui com vocês. Realmente é um assunto que eu amo, né? Eu faço, graças a Deus, o que eu amo e que está muito em evidência, né? A gente precisa dessa evolução tecnológica com, né, Big Data, inteligência artificial. A gente precisa proteger, né, essas informações. Exatamente. Uma coisa que eu sempre falo, João, o ponto é o seguinte, nós vamos caminhar sempre para dados em algum lugar, e se esse lugar não tiver segurança, meu amigo, fudeu. Aliás, então nós estamos falando de banco, até banco financeiro, mas banco de dados, sei lá, o cara faz um exame, tá com Covid, não tá com Covid, como é que isso é protegido, porra? É verdade, a segurança cibernética, você, tio Rico, desde o meu Brit Milá, você me fala todos os dias sobre isso. Não, foi o assunto que você mais cantou a bola que eu já vi na história. E não tem volta, isso que é um tesão, não tem volta, é só pra frente. Boa, e assim, é um pilar de sustentabilidade do negócio, né? Hoje você não tem um negócio que vai parar em pé se ele não pensar em cybersecurity, nenhum. Perfeitamente. Aliás, você que está com a gente nesse episódio, se você me permitir, eu gostaria de passar seu pequeno currículo. Olha o currículo do homem aqui. O cara, ele obviamente é uma das maiores referências mundiais quando o assunto é segurança cibernética. Mas o cara foi condecorado 2 vezes, tio, pelo governo americano por serviços para a segurança nacional. Só no Pentágono, no Exército e a Segurança Nacional dos Estados Unidos. Foi reconhecido 10 vezes consecutivas pelo Google, Facebook, e é um dos melhores e maiores hackers do mundo. Por fim, o cara entrou no hall da fama da Forbes, entrando para o Forbes Under 30 em 2018. Depois dessa lista, a gente vai entrevistar você assim que... Primeira coisa, tio, eu vi que você não está com o seu celular neste momento... E eu tentei te mandar uma mensagem por WhatsApp e você não usa. É verdade essa história? É verdade. Às vezes eu me sinto uma pessoa no meio da selva, né? Porque todo mundo usa, até meu avô e minha avó. E eu não tenho nenhum tipo de rede social, exceto o LinkedIn, que é profissional. Mas eu não tenho. Eu tenho uma conta de Twitter que, se vocês verem, eu fiz um tweet na vida. E não tenho Instagram, nunca tive. Não é que eu tive e deletei. Nunca tive Instagram, nunca tive Facebook, nunca tive WhatsApp. Nem por um dia sequer. Não tô dizendo que todo mundo tenha que fazer isso, né? Não é esse o ponto, mas o que eu faço, né, no dia a dia exige uma preservação um pouco acima da média. Eu sou um alvo muito grande por conta dos clientes, a gente lida com informações muito sensíveis e privilegiadas. Perfeito. Então, às vezes não só por mim, pela minha vida pessoal e da minha família, pelos meus clientes, eu tenho que me proteger 10 vezes acima da média. Então eu tenho o mínimo de exposição possível. Boa, o tio não é... Uma coisa interessante que eu queria perguntar, o seguinte, nós estamos em 2023 e de 10 anos para cá o mundo mudou radicalmente. Tanto as oportunidades quanto os riscos, né? A necessidade de você ter uma proteção. De lá para cá, de 15 anos para cá, desde que você começou mais ou menos,
como funcionava a segurança de dados naquela época e como funciona hoje. E como proteger. Eu acho que eu quero focar muito nisso também. Boa. Muita coisa, né? A revolução tecnológica numa década e meia, ela é gigantesca. Às vezes a gente não consegue... Para o meio da tecnologia, a gente pode dizer que se comparar com a indústria é um século, né? Uma década e meia é um século em outras áreas, isso não tem dúvida. Ao mesmo tempo que, incrivelmente, algumas defesas normais não mudaram. E algumas empresas não têm nem aquelas defesas normais de 10, 15 anos atrás. Então é um misto de coisas que permaneceram, né, que a gente tem até hoje, com mudanças drásticas e quebras de paradigma. E lá há 10, né, 20 anos atrás, o cyber era muito visto como gasto. Tem tanta empresa no mundo, por que eu? Né? Era um pouco de roleta russa que as empresas, elas se deixavam, né? Não vai acontecer comigo. Hoje é aquela frase, não é se, é quando, porque vai acontecer em algum momento, infelizmente. Infelizmente é o que a gente vive. Então tem esse awareness também, né? Essa mais maturidade ao redor do mundo de saber cyber é um dos top 3 assuntos, acho que em qualquer grande corporação. Bom, e vale lembrar que estamos com guerras nesse momento e é um outro assunto que acho que a gente deve sim abordar porque teve uma transformação de toda a história por causa disso também. A gente vê a Rússia, o Israel é um polo de tecnologia. Então assim, você acha que também teve uma transformação nesse assunto que a gente está falando, que vale tantos dados? Não tenha dúvida, hoje a parte cibernética é uma arma tão poderosa quanto armas nucleares, né? Armas físicas, vamos dizer assim. E não vou chegar, não quero deitar nesse assunto do ponto de vista de se é, se não é, mas foi muito falado no primeiro, né, quando Israel recebeu o primeiro ataque, que existiram, né, ruídos cibernéticos para talvez embaralhar, confundir aquele grande sistema de defesa, os domos, né, tão falados. Disseram, né, de novo, tem que analisar os fatos com muito cuidado, muita cautela, mas não seria surpresa para a comunidade de nenhuma forma. Você vê a Rússia, Estados Unidos, China, né, que são grandes players mundiais, bélicos e tudo, cibernético é algo que eles não poupam 1 centavo sequer. Os Estados Unidos, até uns anos atrás, criou uma medalha para quem não vai pro front. Porque assim, aquele soldado que fica atrás do computador, por que ele não era, Lógico. E hoje tem, o cara pode nunca ter saído de um bunker e ele recebeu uma medalha de honra por um ataque cibernético em prol, né, da nação deles. Então olha isso, até a revolução de como, né, não é o remunerar, reconhecimento. É o reconhecimento, exato. Para você ver. Depois eu quero entrar com você, falando um pouco de China e Coreia do Norte. Mas uma coisa que eu quero entender é assim, você está com que idade e chegou onde você chegou como? Você foi condecorado 10 vezes pelos Estados Unidos. Como é que você chegou? De onde você saiu? Vamos pôr a bola no chão, entender a tua história. Maravilha. Eu tô com 36 anos, desde pequeno sempre gostei muito de tecnologia, então... era uma época onde a gente não tinha todo esse acesso que nós temos hoje. Eu morei com meus avós desde que nasci, né? Meus pais eram muito jovens, então eu morava com eles. Tecnologia zero. Não tinha, mal tinha televisão na casa. XP 486. Nossa, eu olhava aquilo na casa dos outros, quem tinha, né? Era meu sonho tocar num computador. Meu pai voltou pra casa dos meus avós quando eu já tinha uns 14, 15, e ele trouxe um computador do trabalho. Trabalhava na CDHU em São Paulo, e pra mim acho que aquilo foi uma grande quebra de paradigma. Eu pude pôr a mão naquilo que eu tanto almejava, né? Que era, né, um computador. E eu não sei porquê, parece que às vezes a gente nasce com algo e já comecei a aprofundar, quebra-senha, aí meu pai punha senha pra eu não usar o computador, eu quebrava, tirava, punha outra que ele não conseguia acessar, então aquela brincadeira toda. Então, amando isso, obviamente, saí da escola, fui para um curso superior da área, né, engenharia de computação. Não terminei, porque em certo momento fiquei rebelde, queria mais conhecimento de segurança da informação e não tinha, né, esse o hacking, não tinha na faculdade, no currículo escolar. Então eu fui para os meios de Google, biblioteca, aprender por conta própria. E desde então, né, fundei minha primeira empresa de consultoria e eu respiro 24 horas por dia cyber. É o que eu amo fazer. Mas você vê como é vocação, né? Mas como o tio falou, e no começo aqui desse episódio, cara, você tem relação com o governo americano. Como é que foi essa história de entrar com os caras e também receber premiações, né? Que é uma coisa muito valiosa pra gente. Sim. Um brasileiro, o cara tá lá, a gente sabe a importância, como você colocou.
Eu comecei o curso de computação, né, de engenharia de computação, em 2006. É lá para 2008 que eu comecei a me aprofundar, né, em questões de hacking ético, né, sempre pensando pro prol, pro bem, para ajudar, né, órgãos governamentais, empresas. Esse sempre foi o meu intuito, não quebrar pelo quebrar ou para obter um benefício ilegal. E eu comecei. As grandes empresas de tecnologia do Vale do Silício convidavam na época, começaram lá para 2010 essa nova cultura. Para que deixar o hacker de lado? Não, vamos chamar o hacker do bem para nós e vamos até remunerar financeiramente. Se você ajudar a arrumar, né, descobrir uma porta aberta aqui, eu te pago e arrumo ela e ainda te coloco um nome num hall da fama, te dou uma evidência. Valoriza. Foi assim que eu consegui construir um pouco de visibilidade com Google, PayPal, Facebook, e programas mais governamentais americanos me convidaram a fazer testes, né, em sistemas aí com relevância à segurança nacional americana. Então foi um trampolim desses programas das Big Techs, hoje Google, Facebook, LinkedIn, Microsoft, para coisas mais governamentais, mais sensíveis, né, relacionado à segurança pública, segurança de dados, né, E você sentiu alguma diferença em termos de qualidade? Muito grande, não? Bastante. Até hoje não tenho que dizer que as Big Techs são as que sempre... Elas nasceram com isso no core. Então não tem... Elas são incomparáveis a governos, incomparáveis até a bancos, né? Que são conhecidos por investirem muito capital em segurança cibernética. Mas as Big Techs estão, por enquanto, na frente, isso não tem uma dúvida. Bom, você tá falando de 2010, é isso? Essa foi o ano que você tava lá? Que eu comecei, exatamente. Bom, 2010 era onde o Facebook tava mudando a sua sede, mais ou menos nessa Stanford, que fica as faculdades lá, o Vale do Silício inteiro. Então, assim, as Big Techs que você tá falando, elas começaram a desenvolver essa capacidade também de colocar as pessoas. Porque, se eu não me engano, você pode me corrigir, existe até campeonatos mundiais pra achar quem é hacker ou quem não é. Na Rússia existe, né? Existe. Esse segmento. Hoje é aberto, é a luz do dia, porque é uma coisa positiva, né? Quando ele usa pro bem, né? A pessoa usa pro bem. Eu sempre faço uma analogia boba, mas como um policial, ele anda fardado, ele tem uma arma e ele usa aquele instrumento, né, pra proteção da sociedade, e um bandido usando uma arma pra nos coagir. O instrumento é o mesmo, mas a motivação do uso do instrumento, ela difere entre o criminoso e o policial. Então nós que temos esse conhecimento cibernético, a gente pode usar pro bem, que é detectar as fragilidades e te ajudar, a porta tá aberta, fecha, a chave tá debaixo do tapete, não é legal. Põe no bolso, leva embora com você pro trabalho. Ou o cara do mal, ele pode usar para abrir a porta do vizinho, entrar e subtrair itens. Então essa é a diferenciação. Hoje você tem diversos campeonatos, é muito legal. Há 10, 15, 20 anos atrás, se você apontasse para uma empresa, a porta tá aberta, você tá preso. Exato. Mas eu tô ajudando, mas por que você veio ver minhas portas aqui? Exato, o que você quer entrar aqui se eu não te convidei? Então, né? era uma área muito perigosa. Por mais que você tivesse bons intuitos. Tem uma referência, óbvio, do filme Prenda-me Se For Capaz, que não é de cybersecurity, mas o cara, ele foi contratado pelo governo americano justamente, era um cara que aplicava golpes e os caras falaram, não, vem pra dentro pra você solucionar o que tá acontecendo aqui. Isso é de praxe, agora acontece, realmente a gente consegue ver mais essa cultura, né? Exato. Né? Agora essa questão, né, o hacker ético, tem várias nomenclaturas que se falam mais. Hacker ético, o hacker do bem, né, esse analista de cibersegurança, engenheiro de segurança, hoje é uma figura comumente em qualquer organização. Né? Os bancos têm hackers, há 10 anos atrás a palavra era proibitiva. Sim. Hacker, não. Hacker é criminoso. Não, hacker não é criminoso. Os caras chamam de white hat, não é isso? Exatamente, do chapéu branco. Boa. Mas olha só, nós temos aí também o Snowden, não sei qual que é a sua referência, porque é um cara que a gente não sabe se é a Rússia, onde ele tá agora. Quem que foi desses caras, assim, que da tua época que você começou a se interessar, você falou, o que esse cara tá fazendo? Os grandes nomes aí que a gente tem. Um dos mais famosos que qualquer pessoa, assim, da comunidade vai lembrar é o Kevin Mitnick, né? O Kevin Mitnick foi o rei da engenharia social na época, fez pra ganho ilícitos e brincou muito, foi preso, saiu e criou uma grande companhia de cibersegurança, né? Então ele falou, quando eu saí, eu já me corrigi e só tô aqui agora tô aqui para ser um empresário. E foi. Ele faleceu, né, esse ano passado, tô confuso só na linha do tempo, mas ele foi todos os anos da vida dele, um grande empresário de cibersegurança, uma referência, né, na área.
Olha, ô tio, a gente vai aqui, eu vou falar, cara, deveríamos fazer aqui uns 12 episódios, que esse assunto Puta, você vê. eu também acho. Cara, é emocionante, né? Aí lembrando só do exemplo que é legal do Kevin, o Kevin, se eu não tô enganado, acho que foi ele, tinha uma promoção de alguma rádio que o 100ª ligação ganhava um carro, alguma coisa assim. Na 99ª, ele derrubou o sistema de telecomunicação para que fosse ele o 100º a ligar. E vários desses cases ele foi tendo. Era muito engraçado seguir o que era feito na época. Cara, é impressionante. Porrada de coisa. Como é que funciona a invasão de dados? Como um hacker faz para conseguir acessar os dados de um usuário comum, não de um governo? De um cara que tá, do Zuc que tá no Instagram ali, vendo uma mulher Pelo amor de Deus. meio pelada. Não toca no meu inbox, por favor. Qual é o método mais utilizado para roubar dados? E como se proteger também? Você tem vários métodos, na verdade. Se eu for falar de uma forma genérica, é a exploração de uma vulnerabilidade. Vulnerabilidade, sempre a melhor analogia é porta aberta. Então, eu passo numa vizinhança, eu encontro uma casa com aquela porta escancarada, não tem carro na garagem, acho que não tem ninguém me vendo, eu entro. Realmente entro, passinho por passinho, não tem ninguém. Pego uma televisão, pego um bem e subtraio ele. É a analogia mais fácil da gente, né, trazer para uma linguagem executiva para a pessoa. Vamos um pouco mais técnico. É uma vulnerabilidade, uma fragilidade técnica que, né, o mantenedor daquele sistema não tem nem ideia que ela existe, claro, senão ele arrumaria, solucionaria, e a gente, né, explora aquilo, né, de forma técnica para ganhar acessos privilegiados que não deveríamos ter. Certo. E uma vez dentro do sistema, a criatividade, né, o céu é o limite. O que eu vou fazer? Vou roubar a informação? Vou deletar a informação? Vou mudar o meu saldo do banco? Tá negativo? Vou colocar que eu tenho 5 milhões? Então aí a criatividade do atacante é o que limita ele. É infinita. Agora, a gente não tem como não falar, porque acho que a Europa começou com a LGPD, né, com a Lei de Proteção de Dados, e foi uma coisa assim que é uma terra ainda sem lei, né? Mas como você acha, qual que é a importância das empresas agora terem o LGPD ou se protegerem dessa forma? É uma coisa que não tem como fugir. Não tem, mas isso é muito interessante. Como eu digo, há 10, 15 anos atrás, as empresas falavam, mas é gasto. Eu tô gastando, eu não tô investindo. Não precisa. E essa diferença da palavra muda tudo. Gasto para investimento. A lei veio para fazer engolir goela abaixo, se necessário, para que as empresas tenham maturidade de segurança. Olha, você não quer ter maturidade? Você vai ter a LGPD no Brasil. Você vai tomar multas de até 50 milhões de reais. Olá. Eu posso sancionar, né, o teu sistema, você pode parar de trabalhar com banco de dados. Imagina uma empresa hoje. Olha, seu banco de dados está fechado. Um banco parou. Perfeito, não tem? lógico. Qual que é o teu saldo? Exato. Eu não posso. Então, às vezes, mais do que a multa, né, financeira, você tem algumas sanções administrativas muito perigosas. Então, o paradigma é outro. Opa, eu tenho que estar seguro, eu tenho que seguir a lei. E essas leis estão, assim, ao redor do mundo. A GDPR, né, na Europa, a LGPD aqui no Brasil, Califórnia também tem os atos, né, as leis de privacidade. Não tem como. Até talvez o final dessa década, 100% do mundo vai estar regido por algum tipo de lei de proteção de dados. Perfeito. Ô tio, eu queria puxar vocês dois para a relação, para as pessoas, né, que estão assistindo a gente, escutando. Cara, quando você fala de dados, né, uma empresa, um banco, um cartão de crédito, ele consegue saber todo o seu perfil, cultura, o que você respira, e pode vender as suas informações. E essa é uma grande discussão, porque a minha informação é privada até então. Então, assim, como é que você enxerga o que um banco, o que o cartão de crédito, ele consegue ter o perfil, na tua opinião, tio, depois a gente vai pro João aqui, para saber o que você vai consumir, porque no final sempre alguém quer ganhar dinheiro e vender alguma coisa. E como você enxerga isso? Não, você pode ver, hoje em dia, você tem base de dados que são vendidas na 25 de março. Você passa lá e fala assim, quantos e-mails tem? Tem 5 mil. E aí você pega um banco mais ou menos, ou uma empresa mais ou menos, uma loja que você vai lá comprar no Iguatemi, sei lá, e todos os clientes começam a receber o mesmo token, foi acessado a tua conta, clique aqui. Ou seja, quantos malwares, quantos vírus são dissipados, a cada 100 alguém vai clicar. Alguém vai clicar nessa porra. Vai. E me parece, João, muito mais fácil do que é colocado. Uma vez que você aprende a receita de bolo, o cara passou de 50 anos de idade, que o cara não sabe mais ou menos como é que funciona, ele clica. Aí fudeu, é a porta escancarada. E sabe o pior? É um jogo que chega a ser até injusto, porque quem tá do lado da defesa, a gente não pode ter
um ponto fraco, que é beira às vezes o impossível. O lado de lá, que é o atacante, ele precisa de um erro nosso. Olha que jogo injusto. Você tem um dos maiores grupos, se não o maior grupo de cassinos de Las Vegas, é o MGM. Perfeito, dos hotéis, né? Um funcionário caiu num golpe de engenharia social, sem alta sofisticação tecnológica, né? Como a gente tá acostumado nos Hollywood, aquelas monte de teclinha. Não. Um telefonema. O cara fez alguma coisa que eu não me recordo o que, caiu nesse golpe de engenharia social. O cassino parou. Né? Não sei quem acompanhou, parou. As máquinas, tela preta. Imagina você num lobby de um cassino, apto a gastar dinheiro, que é o negócio deles, e não podendo gastar o seu dinheiro. O cassino parou. Check-in, check-out, conta dos restaurantes, os jogos, as mesas até pararam, com ficha física. Mas por quê? Porque tem sistemas de tecnologia investigando se você tá roubando. Então até isso parou. Caraca. Se parou, o croupier, olha, o jogo tá parado, eu não posso, aqui meu sistema deu luz vermelha, eu não posso fazer nada. Parou. Eles perderam, assim, centenas de milhões de dólares em poucos dias. Assustador. Por telefonema. Vai lá. Engenharia social, muitas vezes, é o maior problema, né? Você não combate diretamente, você cria uma situação falsa para o cara cair na armadilha. Exato, seja um e-mail, um telefonema, um SMS, uma mensagem de WhatsApp. A gente vê os Até queria que você explicasse um pouco melhor o que é engenharia social. Basicamente, você criar um WhatsApp novo com uma foto do Zuc dizendo, olha, mãe, mudei de telefone. Você não invadiu porra nenhuma, você só enganou alguém. Engenharia social, basicamente, é a gente criar uma narrativa que faça você, te induza ao erro. Então eu finjo que eu sou um parente ou um chefe da empresa, clica nessa fatura, por que você pagou esse boleto? A pessoa naquela pressão, essa pressão a gente chama de guerra psicológica. Certo. Então muitas dos golpes de engenharia social, eles têm junto o fator psicológico de pressão. Você vai ser demitido, você vai ser demitida. A pessoa faz o quê? Clica, instala. Ela comete um deslize, um erro, né, que acabou. A partir daí pode ter sido um malware que abriu todas as portas da companhia para esse criminoso. E não tem como a gente não colocar deepfake. Porque a gente tá agora, cara, o cara vai fazer uma cara do Donald Trump e vai mudar o discurso político dele, né? A gente tá vendo isso acontecer. O próprio Facebook anunciou, contratou alguns influenciadores para colocar a cara do Snoop Dogg para ele conversar com você no WhatsApp, com a voz dele e com o avatar. Como é que se enxerga esse novo processo de inteligência artificial, deepfake, para onde a gente vai, cara? É preocupantíssimo, de verdade, assim. Obviamente, no dia a dia da empresa, a gente tem que estar sempre em dia com essas tecnologias. E eu tive acesso a uma faz mais ou menos um mês, não faz muito tempo. A geração da voz tá perfeita, né? Fiz até brincadeiras com familiares, com amigos num grupo privado, dentro da empresa. Os áudios são indissociáveis da pessoa. Indissociáveis mesmo. Caramba. Eu me ouvindo falar coisas que eu não falei, só digitando. Você digita o texto, põe play, e ele fala com aquele timbre, com aquela dicção, até com os vícios, né, de linguagem. Assustador. Eu acredito que daqui 5, até menos, mas vamos colocar aí, até 2030, impossível da gente entender, dissociar a verdade da criação. Que loucura. Bom, vocês já viram tradução, né, que os caras estão fazendo, né, com inteligência artificial. Sim. O cara pega o Elon Musk e coloca a voz dele com um sotaque e o timing e a musicalidade do inglês pro português. Sim. Tá nesse avanço, assim. E é uma grande discussão, tio, também, a relação que a gente tá vendo em Hollywood dos dubladores. Né? Sim. São caras que estão, você pega o cara já tá perdendo espaço. É muito exponencial. Né, você pegar até a carreira de um dublador, como é que ele é? Em algum momento ele é desconhecido, daí ele vende a voz dele, né, pra algum personagem, vamos dizer, de um desenho que tá começando, o desenho fica famoso, ele fica famoso junto. O que a indústria vai fazer a partir de agora? Vai comprar os direitos permanentes da sua voz antes de você ser famoso. Exato. Se o desenho, por exemplo, estourar, ou aquele filme... Você não dá pra reclamar. Você já vendeu em perpetuidade. Eu convido o pessoal a ver 2 perfis. Tá. Unreal, Robert Downey Jr., do ator. Tá bom. E o Unreal, Keanu Reeves. Perfeito. É de um cara que ele é especialista em inteligência artificial e efeitos visuais. Vocês vão entrar no... Isso no Instagram? Instagram e YouTube. Nossa, cara. Você vai falar, é o Keanu Reeves e é o Robert Downey Jr. Só que não é. 100% não é, e não é um sósia. É criação digital 100%. Cara... Você vai ver e fala assim, é o Homem de Ferro. Não tem como não ser. E ele faz brincadeiras, ele faz o Keanu Reeves sapatear, brincar. É sexta-feira, sextou. Tudo com uma pegada assim, engraçada, cômica.
Se você é pego desprevenido, você acha que o Keanu Reeves tem um perfilzinho despojado, você não percebe. É louco. Ô, tio, o que tem de golpe de criptomoeda usando, né, avatares, é uma coisa assim do mercado, não é? É uma coisa muito grande, né? Acho que é a nossa grande discussão também, né? Desse dinheiro virtual também, como a gente vê golpes, eles estão sendo usados e se protegem também, porque a gente sabe, blockchain, o cara consegue jogar o dinheiro. É uma outra coisa que é bom a gente discutir. Né? João, fazendo uma pergunta, a gente vai entrar depois sobre um pouco da questão do Vale do Silício, mas eu quero te fazer uma pergunta. Existe algo que é inquebrável? Eu quero dizer o seguinte, existe algo aonde, se eu não tomar uma ação de clicar um link que for enviado para mim, eu fico suscetível mesmo assim? Quero dizer o seguinte, se me mandam alguma coisa, eu não clico, você deleta o e-mail. Boa. O fato de eu ter recebido um e-mail apenas já abre uma porta de problema? Ou seja, se o alvo não tomar nenhuma ação, ele pode se proteger não tomando nenhuma ação ou ele sempre fica vulnerável? Ainda existe a vulnerabilidade, não existe nada que é inquebrável, infelizmente, porque uma coisa é a vulnerabilidade humana e outra coisa é a vulnerabilidade técnica. A vulnerabilidade humana é nós cairmos nessa narrativa. Clique aqui, baixa aqui, instale lá. Vamos dizer que a gente seja perfeito, a gente não caia na narrativa. Mesmo sem a narrativa, que é a engenharia social, você tem fragilidades técnicas. Pode ser que o teu e-mail esteja uma versão desatualizado e ele tem uma falha, né, do criador, ele errou sem querer e eles cometem falhas em todas as versões, por isso que está sempre sendo atualizado. E só de você ter aberto, um código malicioso conseguiu aproveitar dessa falha e se instalar e se proliferar. Então, mesmo que nós fôssemos perfeitos como humanos, a gente ainda teria problema tecnológico e vice-versa. Só que é o que eu falo, quanto mais barreiras, imagina o criminoso de casa, né, que é mais fácil de a gente imaginar. Ele quer aquela casa com 4 muros, ou aquela casa que não tem nem cerca elétrica. Então é bom a gente ter resiliência. Quanto mais resiliência, o cara cansa. Deixa. Tem gente mais fácil, tem empresa mais fácil. Então nós precisamos sim tomar ações. Porque senão a gente acaba usando como uma desculpa. Não vou ficar 100% invulnerável, então não vou gastar mais nada também. Deixa a vida passar. Não é assim. Quanto mais vulnerável nós estamos, mais fácil vai ser do cara, né, querer alguma coisa contra nós. Você usou um exemplo aqui que eu achei bacana, que é a porta da casa tá aberta, o muro é baixo, a pessoa consegue entrar. A gente sabe que na internet, pornografia, quase 70% das pessoas consomem muita pornografia. E o celular tá o tempo inteiro na cara. Você vê o cara invadindo babá eletrônica e o caramba. Existe uma preocupação para a nossa audiência, onde às vezes, com todo respeito, dá uma descascada com a câmera do celular, que você tá lá, o cara consegue invadir também, porque o celular já te escuta, vende publicidade em relação a isso. Qual é a preocupação quando o Mark Zuckerberg coloca lá a fita adesiva dentro do laptop dele, do computador, ou o próprio celular, que a gente tá o tempo inteiro, ele tá com uma câmera voltada pra gente. Isso é uma preocupação também? É uma preocupação real, não só do dispositivo móvel, como, né, dos notebooks. Não tenha dúvida, pode sim o seu dispositivo já estar infectado por algo que tenha tanto controle, né, da máquina, que esteja te ouvindo e te vendo em tempo real. Eu já fiz casos, né, eu já vi casos dentro do nosso laboratório, que inclusive quando a câmera estava ligada por um malware, a luzinha estava apagada. Né, tem alguns dispositivos que ele tem luzinha. A luzinha não acendia, então o malware ele era tão invasivo que não ligava a luz e ele estava te filmando em tempo real. Então nós já fizemos testes que demonstrou essa possibilidade. Como algumas vulnerabilidades naquele dispositivo podem estar sim sendo exploradas por um atacante te vendo em tempo real. 100% possível, não é hollywoodiano, é cotidiano, eu diria. Mas o Zuc me perguntou se o OnlyFans é fácil de invadir. Não sei, nunca tentei. O perfil Kelly, você conhece? Não, brincadeira. Mas olha, tio, eu acho que a gente tem que dividir duas coisas aqui. Primeiro, você é um cara especialista, trabalha com isso. As pessoas, o que a gente quer é trazer a proteção para elas, mas muitas das coisas viram paranoias, principalmente no teu tipo de trabalho. Sim. Falo isso porque eu conheço muita gente que trabalha ou trabalhou no Facebook, nas Big Techs. Existe uma preocupação do cara que trabalha não só como hacker, você começa a ficar maluco, porque, né? Você pega o clássico dilema das redes, que a gente está falando sobre isso, que o algoritmo te escuta e te vende a publicidade, onde você faz essa divisão
dentro do teu trabalho, o que é paranoia, ou já virou, ou é proteção para as pessoas também que estão escutando a gente? Porque você tá falando coisa assim, cara, pega teu celular, como se protege de ordem prática, assim, com pequenas ações? A grande verdade é que a melhor proteção seria a gente jogar tudo no lixo Meu e Deus. morar no meio da selva. Dá pra fazer isso? Não dá. Dá, tá bom. Não Então, dá. quem quer, se alguém quiser, claro que é um caminho, é uma Essa é a possibilidade. forma, né? É uma forma. Tá. Então, em alguns momentos, a gente tem que acabar simplesmente sorrindo e sendo feliz, né? Sorrir a cena do filme Madagascar, né? Igual os pinguins. Não tem muito o que a gente fazer. Claro que a gente precisa ter bons hábitos, né? Dizem até uma higiene cibernética, não compartilhar muitos dados, né? Igual a brincadeira dos atos que você pode fazer na frente do celular. Não faça na frente da câmera. Então, assim, são bons hábitos. Algumas coisas que você tem o controle de mudar. Sim. Agora, então eu vou viver sem nada. Talvez não seja possível nos dias de hoje. Você precisa ter um dispositivo para conversar, para pagar, né? Pagar com cartão de crédito. Tem coisas que não tem o que fazer. Tem que dar ser feliz. Você tem aplicativo de banco baixado no teu app? Eu tenho. Porque não adianta, né? Tem coisas que a gente tem que fazer. Daí tem aquela questão, tenha menos capital, né? Tem um banco que às vezes tenha mais capital. Esse fica só em casa. Então tem um banco do dia a dia que tem um certo limitezinho lá, que eu consigo viver tranquilamente, né, no cotidiano. Quando eu vou fazer alguma coisa mais robusta, eu tenho que ir para casa. Então você tem esse tipo de hábito, né? Tem que ter. Tem formas também de você bloquear o tempo, acesso, né, do próprio celular. É que, cara, você vai criando recursos. Agora, quando a gente falou dos Estados Unidos, quando você foi trabalhar lá com o governo, os Estados Unidos é, sem dúvida, né, cara, ele nada de braçada junto com, como a gente falou, China, Israel. O que você fez especificamente, se é que você pode falar ou aprofundar com segurança lá? O que eu posso falar, genericamente, claro que eu não posso dar detalhes de achados, a gente tem NDA até com clientes, com tudo. É um assunto que sempre a gente não expõe, né, o cliente, independente de qual seja. Detecção de vulnerabilidade. Então, nossa função lá, independente de ter tido sucesso ou não, que é o que, né, a gente não pode chegar nesse ponto, é isso. Nós termos sido um detetive, dar aquela rodeada na casa, aqui tá aberta, a fechadura é frágil, e ajudar a que se existir aquele problema, que ele fosse solucionado. Essa é a nossa função, como hackers éticos. E depois de trabalhar com eles, os caras te ofereceram uma vaga full-time no Vale do Silício. Como é que foi isso aí? Vale do Silício, sim. Em 2012, acho que foi a primeira vez que o Google me chamou para trabalhar em Mountain View ou Zurich, na Suíça, nessa onde eles têm os times de cyber. E na época me disseram muitas vezes que eu era um idiota, mas eu neguei. Eu gosto muito daqui, eu quis empreender, então meu caminho era o empreendimento dentro da segurança da informação. Mas me ofereceram lá. Foi tentador. Mountain View, cara, tem a bicicleta do Google, tem tudo. Lá é gostoso morar lá. Não, eu já fui várias vezes. Acabei de voltar do Google Tóquio, fiquei agora, eu sempre, uma vez por ano, vou dar palestras, vou nos eventos que o Google faz ao redor do mundo. Já fomos para Singapura, Tóquio, Londres, Suíça, Mountain View várias vezes. E eu lembro quando eu contei pra minha mulher, falou, quanto que arruma a mala? Eu falei, não arruma, eu vou negar. Falou, você só pode ser imbecil. Mas o nível da engenharia do Google a gente não precisa nem falar. E o nível de segurança, ou o que eles têm de ferramenta que você fala, cara, isso tá em outro nível e patamar, assim. Tô falando como ferramenta. Não, muito. Não tem muito. como. Não, o investimento deles é cabuloso, assim, se a gente for dizer. É muito. Claro, como tudo pode ter um buraco ou não, mas eles pensam muito em segurança. Eles respiram segurança para qualquer tomada de decisão. É louvável. Lógico. Agora, tio, você vai me ajudar aqui porque tem muita gente que quer saber números, né? Você foi um Forbes Under 30, que é uma coisa legal, mas a gente quer saber agora quanto é, se a gente quiser contratar, né? Eu acho que tem os pisos salariais de um hacker. Como é que funciona assim? Quanto que cobra? Quanto que o cara que mais ganha até o cara que tá começando, assim, pra... Claro que, né, sempre tem um range bem grande, então você vai ter cargos até que pagam menos aqui, mas se eu for dar uma média de Brasil, em Brasil, tô falando para um pleno sênior, entre 15 e 30, entre 15 e 35. O salário do Vale do Silício, Google da vida, você já consegue uns 18 a 25 mil dólares, assim, início de carreira até. É bastante. Bacana. É que o custo de vida no Vale do Silício também você ganha 15 e gasta, né? Agora, eu tenho a sensação, João, que assim como você falou, as empresas que são embrionárias de tecnologia, Facebook, Meta, Google, etc., eles já têm no DNA. Aqui no Brasil, a gente tem uma porrada de empresas
Primeiro que está fora de uma cultura americana que é mais voltada para a tecnologia. Se bem que os Estados Unidos tem tudo, né? Mas enfim. O Brasil me parece ser uma camada, um notch abaixo, em termos de qualidade de proteção de dados. Mesmo os grandes bancos, as grandes empresas, se elas quiserem fazer uma limpa na casa, contratar um cara para, olha, ver o que está bom, o que não está. Qual que é o primeiro passo? Quanto custa para essa empresa? Qual é o tamanho que ela tem que ter? É para qualquer tamanho? Dá um panorama geral disso aí. Sinceramente, exceto se estiver num estado muito embrionário, que a gente sabe que cada centavo, né, é muito, muito importante para a empresa, daí não dá para a gente ficar romantizando, todo mundo precisa, tudo bem, todo mundo precisa, mas nem toda empresa vai ter, né, um budget para isso. Exceto o estado embrionário. Então, eu tô dizendo, pequeno mesmo, médio e grande, todos conseguem, tá? Tem serviço e produto para todo mundo. Quem quer fazer essa limpeza de casa, não vai conseguir sozinho, porque se ele nem conhece do assunto, ele não vai conseguir sair sozinho e contratar. Ele não vai conseguir montar um time dele, ele vai precisar de uma consultoria, ele vai precisar de um time especializado, uma empresa especializada em te ajudar, uma empresa estratégica, de consultoria, tailor-made, premium, que esteja do seu lado, te ajudando desde a formação do seu time interno até detectar essas fragilidades, instalar as ferramentas necessárias, a câmera, o alarme, o sensor de movimento. Então, basicamente isso, você precisa contratar alguém, né, uma empresa que tenha esse domínio, onde o core business seja esse. Muito bom. Você sabe que, tio, segundo informações, os bastidores aqui da Futurum, nós temos 2 investidas aqui da Futurum Capital nas suas empresas e como você falou, cara, recusei o Google para empreender. Queria que você aprofundasse um pouco das empresas que você tem, que está sendo investida aqui pela Futurum, que tem muita de consultoria, né? São 2 Exato. já que eles colocaram. Como é que funcionam essas empresas? Conta pra gente. A gente tem a Electron Security. A Electron Security é uma empresa de consultoria premium, que foi fundada em 2018, né, em junho, então ela fez 5 anos agora, em junho desse ano, uma empresa que está, né, graças a Deus, caminhando muito bem, escalando, crescendo, né? Hoje a gente tem grande reputação no mercado. Polícia Federal, né? Polícia Federal, Supremo Tribunal Federal, né? Já fizemos grandes projetos aqui para grandes clientes. Nosso portfólio é muito, muito interessante. A Electron ela é uma empresa que ela foca em consultoria premium, tailor-made, né, feita à mão, né, o apoio estratégico, apoio de arquitetura. A gente está do lado do cliente em todo o momento. É uma visão holística. Boa. A gente olha de A a Z para a segurança da informação. E a gente tem a Red Unit. A Red Unit é uma empresa apartada de produtos. Então, para vender um produto que desde uma padaria com 2, 3 unidades consegue comprar e pagar, tem um preço acessível, e ela consegue plugar, né? A gente tenta fazer esses produtos o mais plug and play, né? Plugar e já tá funcionando possível, para não dar dor de cabeça. O cara às vezes não tem um CIO, não tem um CTO. Lógico. Eu quero um produto onde você põe na tomada e ele funcione. Né? Nem sempre é possível, mas a gente faz o mais próximo disso. Então uma empresa, a Red Unit, é uma empresa totalmente focada em produtos escaláveis. Então, como eu disse, né, fazendo analogias, o sensor de movimento, a câmera, Legal. de vigilância, mas do ambiente tecnológico. São firewalls, scanners de vulnerabilidade, protetores e etc. Nossa, legal demais, cara. Bom, Qual que é o principal produto dessa Red Unit? A Red Unit hoje a gente, né, tem no mercado detector de fragilidades e vulnerabilidades. É um scanner, né? Você põe um play, vamos dizer assim, né? A grosso modo. Você dá um play nele e ele vai olhar todos os aspectos dos seus sistemas de informação e vai dar para você um relatório com as vulnerabilidades. Aquela porta tá aberta, isso aqui tá frágil, vamos trocar. Então é um relatório de inteligência para que você possa fechar essas portas e ser mais seguro, né? E uma outra aplicação que ele é como se fosse um muro, que é o firewall, né? Que a gente chama. Certo. Um muro de fogo, mas uma muralha da China. Você coloca essa muralha ao redor da sua casa para evitar a aproximação de um atacante. Olha, já que você falou da muralha da China, eu vou recapitular aqui. O tio queria falar da Coreia do Norte, depois ele faz a pergunta, mas a China, em relação a reconhecimento facial, é uma coisa assim assustadora. Como monitora, né, a população. Você pega o próprio aplicativo do WeChat, o cara tá lá o tempo inteiro, e aí é uma relação do governo controlando a sociedade. Como você enxerga isso? É muito complicado porque a linha é muito tênue, né? Entre você realmente estar usando uma tecnologia para coibir, por exemplo, crimes, o que é muito legal. Imagina o cara te roubar o celular e 5 minutos depois ele tá algemado e preso. Sim. Que sensação boa de pegar de volta algo que é seu, né? Sua propriedade, que você suou, trabalhou pra... Essa parte ela é maravilhosa. Só que do outro lado como que se garante nas transições de governo no longo prazo que aquilo não vai ser usado para te controlar? Não tem como. Se já está controlando. Que já está controlando. Então,
é muito difícil. O que a gente toma a decisão? Então não vai ter, e aí o bandido continua como sempre, vai roubar o celular e vai desaparecer nas sombras, ou a gente usa e corre o risco de alguém ter um objetivo nefasto daquela tecnologia. É muito tênue, a linha ela é muito fina. Não, no próprio educacional, e você vê que tem um controle também, tem pontuação. Se o cara vai bem no trânsito, é um cara que vai bem, um bom pedestre, o governo já premia o cara, mas no final a gente sabe os interesses. Vamos puxar a Coreia do Norte, tio, que você queria falar? Eu ouvi dizer, eu sou meio alucinado pela Coreia do Norte, né? E como os caras são meio isolados do mundo, existe uma série de premiações para alguns hackers para roubar criptomoeda. Então, assim, rouba 10 bi, fica com 500 milhões de dólares e um abraço. Como é que funciona isso aí? E como é que os caras têm acesso? É um mix entre Coreia do Norte e Rússia. Dá um panorama geral, entre um pouco mais nesses detalhes, que eu sou alucinado por essa questão. Você tem hoje, né, a Coreia do Norte, ela tem sanções praticamente de todo o Ocidente, de vários países, não só o Ocidente, no mundo inteiro. Então ela é sancionada economicamente, não se pode, quem quer ter relações comerciais com os Estados Unidos não pode comprar algo da Coreia do Norte. Então, em tese, essas sanções são para asfixiar, né, para que a pessoa, né, para que aquele governo fale, não, tudo bem, vou seguir regras internacionais, o que não aconteceu. Por quê? Eles investem muito, né, nesses times de atacantes do mal, né, de criminosos do governo, são governamentais, para roubo de criptomoedas. Ela sobrevive em boa parte, claro, que tem ajuda do vizinho, do outro, mas a Coreia do Norte, ela se capitaliza demais, é incrível, bilhões de dólares em roubos cibernéticos. Isso é um fato, tá? E aí eles têm essa premiação mesmo. Ó, você é meu sócio, o cara do governo. Então, o que o governo faz? Ele dá as armas para aquele soldado, que são tecnologias, vulnerabilidades, né, programas muito sofisticados que eles investiram, porque o governo tem grana, né? Tem muito dinheiro para investir. Então ele investe, compra armas cibernéticas, até compra da China, da Rússia, dá aquele exploit que a gente chama pro soldado dele, fala, usa esse exploit aí contra alguma grande exchange de criptomoeda, se você roubar 10 bilhões, você pode ficar com um, e não tem problema, você pode viver sua vida bem, você não vai ser preso. Doideira, então, cara. Imagina, o cara pode fazer isso legalmente, dentro do país dele, ele tá cometendo um ato lícito e heróico. Cara, né? Pra eles é heróico. Que loucura e que interessante. Então ele dá pro sistema, tô a 9 bi, obrigado por esse 1 bi, vou ser muito feliz, com certeza. Caramba. Bom, vamos pra esse bloco então. A gente tá indo China, falamos da Rússia, Coreia do Norte aqui. Tem alguns, a gente brinca muito que o cara gosta de colocar você para usar um aplicativo e no final pegar os seus dados. Você lembra que tinha a história de envelhecer nos aplicativos que era da Rússia, certo? Sim. O que tinha por trás dessa história? É verdade? É mito? O cara tava pegando e roubando os dados? Alguns aplicativos... O Telegram, se não me engano, é russo também, não? O Telegram é russo. Ele é russo. Apesar de que o criador é brigado com o governo russo. Então, assim, tá em tese, pelo menos mas publicamente. Mas o que tem das redes plataformas... É o Snowden. Exato, é verdade. O que tem das plataformas e a relação que o cara tá usando mesmo pra roubar seu dado? Você tem que falar, cara, não baixa isso daí que você tá ferrado. É engraçado, assim, tem uma frase que ela exemplifica... Se a gente falar para nós mesmos essa frase, a gente sempre vai perceber quando a gente tá em risco. Se o serviço é de graça, você é o produto. Boa, é verdade. Ponto. Tá. Por que eu tô mostrando minha cara aqui, tá ficando velho, aí eu tô mostrando, dando risada na minha casa? O cara tem servidores pra pagar lá, seja na Amazon, no Google, na Microsoft. Tá pagando uma grana pra você se divertir? Bom samaritano? Acho que não, né? Então, quando o serviço é gratuito, você é o produto, você tá vendendo algo de si. Aquilo vai ser monetizado de alguma forma. Então, normalmente, esses aplicativos que mexem com a sua imagem, eles estão usando essas imagens em algoritmos pra melhorar o algoritmo. Por exemplo, pode ser que a China esteja comprando essas imagens desse desenvolvedor pra usar no sistema de reconhecimento facial dela. Então, às vezes você pode nunca ter ido na China, mas a primeira vez que for, saberemos quem você é. Usar a tua imagem num... Pisou no aeroporto, eu sei quem é você. Cara, olha o nível que a gente tá, né? E uma outra... E qual que é o país, na tua visão, olhando para um cenário mundial, né? Tecnologia cada vez mais porrada. Qual que é o país mais avançado em termos de tecnologia? Imagino que é os Estados Unidos. E como é que a gente pode democratizar a segurança cibernética? Boa. Qual é o custo para ter uma solução eficiente para grande parte da população?
Eu diria que tem vários países que estão extremamente avançados. China é um deles, Estados Unidos, Israel, né? Rússia do ponto Venezuela não, né? Venezuela não. Venezuela não. Só com o Maduro, que no computador dele, sim. Do ponto de vista cibernético, a Rússia sim, né? Pode ser que no dia a dia do cidadão, não tem muita tecnologia. Mas lá na parte bélica e de Estado, são um top, não tem dúvida. Então tem esses países, tem vários países que estão extremamente avançados. A democratização da cibersegurança lá atrás era muito caro. Né? Quando a gente fala até alguns anos atrás. Hoje tem produtos, né? Hoje tem. Na própria Red Unit nós temos produtos que começam com algumas centenas de reais por mês. Né? Coisa que eu brinquei, cara. A pequena padaria que está iniciando, ela pode proteger o sistema de comandas dela. Olha que louco. Uma pequena padaria, se eu invado o sistema de comandas dela, começa a comer de graça todo dia. Que tem de golpe de QR Code, né? Ou de maquininha, né? Que o cara troca também. Tudo na vida é escalável pro criminoso. Ele primeiro come de graça, depois ele leva a mulher. A hora que você vê, ele tá na esquina vendendo comida de graça. Come lá, passa o número da comanda e eu zero. Você vem aqui e me dá só 10 reais. Loucura, cara. Não, assim, é infinito. No crime tudo é escalável. O cara não vai parar e sobreviver só com o almoço grátis. A hora que ele entra na casa, pega a televisão, como você falou, vai pegando tudo. Vai virar um negócio, né? A gente chama tem muito crime que a gente chama de crime as a service, né? Crime como um serviço mesmo. É vendido na internet a licença dessas plataformas de atacante. Então, você tem hoje sim, mudou muito, quebrou esse paradigma milhões de reais. Mentira. Hoje com R$999 por mês, você já consegue contratar uma cestinha de serviços e produtos para te dar mais resiliência cibernética. Como você enxerga o Brasil? A gente falou de todos esses países. Que passo que a gente está? Uns 3 atrás. Uns 3 atrás. Estamos, assim, melhoramos muito, não tem dúvida. Os últimos 5 anos foram muito bons, muito positivos, mas ainda tem muito a melhorar. Não dá pra gente simplesmente ficar confortável e sentar no sofá. Tem muita lição de casa, muita. E em todos os setores, tá? Incluindo o financeiro. Que às vezes a gente tem essa ideia de que não, já tá perfeito, tá muito bom. Não tá. Cara, então vamos dar uma atualizada. Aliás, né, tio, a gente tá nesse episódio, a gente fala sobre inteligência artificial. E todas as vezes, né, não é o tempo inteiro. O que você tá vendo, cara? O que ela pode auxiliar na segurança cibernética? Como é que você enxerga a inteligência artificial? Porque eu vou te falar, cara, tem muita coisa que a gente fala aqui nos episódios, tem coisa que é barulho, né? E tem coisa que realmente já tá, e a gente tá vendo. Como é que é? É uma quebra de paradigma gigantesca, só que daí, como tudo, tem aquele problema da arma que eu falei do policial, do criminoso. A gente vai começar, né, nós como sociedade, o mundo, a usar a inteligência artificial pra quê? Imagina uma empresa que tem 5 milhões de ataques mensais. Certo. Você tem gente pra ver cada um. Isso é falso, você quase conseguiu, nós não temos. Pô, imagina, a inteligência artificial, ela consegue processar esses 5 milhões de ataques no mesmo dia. E te dá um parecer muito legal. Então ela vai nos ajudar a automatizar a segurança. Porém, do lado de lá, o atacante vai usar ela também para melhorar o próprio ataque. Imagina a quantidade de ataques que o cara consegue fazer. Exatamente. Lembra quando a gente sempre foi falado, olha, leia o e-mail, se tiver erro ortográfico, é engenharia social. Agora os e-mails vão ser bem mais escritos que do próprio banco. Com a inteligência artificial, você vai criar uma nova etapa dos dois lados, da proteção e do ataque. Então, no fim, aquela corrida de gato e rato, correndo atrás do rabo, assim, em círculo, é complicado. Nossa Não, até o mais impressionante, quando os caras te ligam da cadeia, se passando por uma mulher, a mulher fala melhor do que eu, porra. A mulher da cadeia, o cara tá na cadeia, fala melhor do que eu, caralho. Eu fico impressionado, ou seja, as pessoas no final do dia estão ficando um chat GPT, porra. E você vê, antigamente era tipo fundo de garagem, esses golpes. Hoje, você vê quando a polícia estoura a porta, é call center, né? Tem telefoninho, computador. Você tá falando um telemarketing. Condicionado, porra. Telemarketing com 30 posições trabalhando. São mega business, mega negócios. E daqui a pouco, dá 1, 2 anos, vai ligar ainda com a voz da sua mãe, da sua mulher, do seu marido. Daqui 1, 2 anos, vai ligar com a voz de um parente nosso. Aí o negócio vai ficar feio. Cara, quando eu tava observando mais sobre tecnologia, e você vai ler texto, né, gringo, os caras falam assim, a plataforma quer roubar sua atenção, pra você ficar mais tempo lá. E roubar a atenção
é a coisa que você mais se ferra para tomar algum crime. Como é que você consegue fazer essa analogia de roubar a atenção para as tecnologias? Quando você tem que ficar atento e por que querem deixar você cada vez mais viciado nessa porcaria, cara? A atenção, na verdade, é o produto, é o negócio deles, né? Por que eles vendem no fim do dia? Anúncio. Então, quanto mais focado e mais a gente usa, maior a possibilidade da gente perceber aquele anúncio que a gente odeia. A maioria das pessoas não gosta, ele é feio, ele tá no meio do conteúdo que tô lendo coisas da minha família, dos meus amigos, parece aquele anúncio que a gente não gosta. A atenção focada é o negócio deles. É assim que eu vou clicar. Clicou, o cara ganhou o dinheiro dele, né, as plataformas, e o anunciante recebeu tua visita, e aí você vê às vezes um tênis que você nem precisa comprar. Mas você gostou, porque ele é bonitinho, e você parcela e compra, né? Então, esse é o business. O business é chamar e trazer a tua atenção. É isso que eles vendem no fim do dia. Se eles estiverem meio soltos, ou a gente usar pouco, a gente tem uma tendência menor a clicar, a menor a comprar, né? Então, é por isso que se chama tanto atenção. Perfeito. Tio, esses episódios que a gente vem aqui, cara, é um prazer porque a gente aprende pra caramba. Eu queria trazer a relação, né, da segurança cibernética com a segurança psicológica, que é uma discussão que a gente precisa ser feita aqui, essa relação dopaminérgica. A gente tá muito viciadão no negócio. Bom, tem discussões imensas, né, sobre as plataformas, o TikTok, o Reels, cada vez mais você, recebendo dopamina daquela forma. Como é que a gente consegue fazer um paralelo, se é que a gente pode fazer, da segurança cibernética para nossa cabeça mesmo? Será que a gente vai conseguir colocar isso e proteger também? Cara, eu tô vendo um anúncio que o cara agora estão vendo, essas coisas de site chinês, é o meio que você coloca uma capinha no seu celular e o celular trava e você não consegue abrir ele durante 5 horas para você não usar. O que você consegue fazer de paralelo para proteger, pelo amor de Deus, a nossa cabeça, cara? É muito difícil, né? É muito difícil porque a gente tá se tornando cada vez mais dependente. Esses meios de comunicação, ao ponto que eles vêm para conectar melhor, o que é super legal, né? A gente tem uma conexão hoje, o cara tá do outro lado do mundo, se eu mandar aqui, ele recebe em 1 segundo a mensagem. Isso é maravilhoso. Mas ao mesmo tempo não para mais também, né? Não tem aquela questão de antes a gente entrava na empresa, saía e dava aquela desligada, vai assistir uma novela, um filme. Não tem mais isso, é 24 horas. Sábado e domingo tá chegando informação. É o chefe falando com o colaborador. Não tem mais. Misturou-se muito. Não tem mais. O que é o meu ambiente de trabalho? Eu convido as pessoas a se perguntarem. Muitos não vão mais saber responder. Eu não sei. Meu ambiente de trabalho é enquanto eu tô com o olho aberto. É verdade. Às vezes até quando eu tô dormindo, acho que tá passando coisinhas. Você brinca, mas o tempo inteiro, né, cara? O tempo inteiro. O WhatsApp, o tempo inteiro você tá fazendo reunião sem perceber, cara. Exato. 3 horas da eu manhã. tomei algumas decisões, né? Apesar de não ter WhatsApp nem nada, eu tenho alguns outros mensageiros, porque no fim do dia eu preciso me comunicar. Eu tenho clientes, eu tenho a empresa, colaboradores. E eu tirei todo... Meu celular não faz mais som. Então tirei tudo. Porque assim, quando eu Calma olhar... que a gente vai anotar quem tá estudando. Primeiro tirar o som. Tirei os sons, vibração não faz nada. Tá. Porque é uma coisa que eu vou fazer cedo ou tarde, eu vou sair daqui, eu vou abrir a tela e eu vou ver se tem. Perfeito. Então eu quero ir quando eu quiser. Eu Legal. tirei aqueles pop-ups que baixam, às vezes a gente tá lendo uma notícia, ou tá no momento de espairecer. Tira tudo. Lendo um artigo legal, às vezes eu olho o celular, fica vindo coisinha. Tô. E Também. aí vem no lado um assunto que é ruim pra você, a obra não deu certo, aquela obra, o empreiteiro não vai na sua casa amanhã. Você tá no momento espairecendo, oi, amanhã não vou, deu problema no meu carro, te tira do sério, coração dispara, hormônio injetado na veia, tirei, aqueles pop-ups. Então, que são as notificações? As notificações. O que foi a base Se eu baixar querendo, né, se eu puxar aquela tela, eu vejo elas existem. Tá. Mas se eu estiver lá lendo uma notícia, não vai aparecer, não vai ficar descendo aquela janelinha com o início da mensagem, né? Pra mim, funcionou muito bem. Às vezes eu tô lendo uma notícia no celular da minha mulher, eu vejo aquilo, não vai, pim, e a pessoa manda uma palavra por mim, tim, tim. Não, aquilo me tira do sério. Eu falo, amor, eu não sei como você consegue viver com isso. Então são coisas que me ajudaram muito, sabe? Tirar essa lavagem cerebral, tirar notificação, tirar pop-up, tirar som, tirar vibração. E quando eu quero, eu vou ver. Boa, é muito legal. Na verdade, a carta aberta dos engenheiros do Gmail, que começou toda essa história, é sobre a notificação. A notificação que o cara descobriu que o cara é aquele negócio, te falar alguma coisa, é da humanidade, o cara é curioso, você fala, bem, o que estão falando lá? E aí você vai e entra e aí você não consegue sair nunca mais desse lugar. Mas legal esse recurso. Você já tirou suas notificações, tio? Ou você tá aberto aí nas redes sociais? Só da minha mulher que eu deixo. O resto tá apagado. Mas é justo, ele falou uma questão que é importante. Eu tenho, óbvio, né? Eu tenho 2 sons que faz meu celular. Meu sócio e a minha mulher. Se eles mandavam pim, faz o barulhinho do Telegram ou do Signal. O resto, quieto. Quieto. Você usa Telegram e Signal, então? Eu uso Telegram e Signal.
Por que o Telegram é mais protegido? Eu não digo que o Telegram é mais protegido. Na verdade, qual que foi meu foco na época que eu comecei a usar o Telegram? Menos gente usando. Então você tem menos ímpeto ou de um estado, de um governo, ou de um grupo, uma organização criminosa, a gastar tempo e recurso invadindo algo que ninguém usa. Então o foco normalmente é sempre nas maiores plataformas. Mas o Telegram invariavelmente cresceu. Então hoje ele acaba tendo, né, a mesma superfície de ataque. O Signal é onde hoje eu concentraria as coisas mais sensíveis. Legal. Não, cara, esse assunto ele é muito importante a gente discutir aqui, cara, porque, bom, você tem filhos, né? As pessoas estão, a audiência tá aqui assistindo a gente, as crianças, tem diversos estudos, eu não sei o quanto é comprovado cientificamente, mas o aumento, né, de doenças mentais, né? A gente tá falando até de autismo, ou enfim, tantas doenças, porque tem uma idade pra gente descobrir que o nosso cérebro, cara, a gente discutiu com uma entrevista aqui. Cara, o Scorsese, qualquer cara, um diretor de cinema, ele não consegue fazer tantas cenas espetaculares num filme. E a quantidade de coisa que a gente tá recebendo informação, ela é assustadora, cara. A gente tá indo pro banheiro com o celular, é uma coisa que precisa ser discutida, né? Tem que ter tempo, cadê aquele tempo de respirar, ler um livro, tomar um café, mas tomar um café olhando pra paisagem, olhando a árvore, o passarinho. A gente parece que não tem mais, né, isso, né? A gente não tem mais um momento de espairecer. Mas é bom a gente se proteger. E se eu não tô enganado, não teve um caso umas 2 semanas atrás aqui em São Paulo, onde uma criança pôs fogo no apartamento porque tiraram o celular dela. Exatamente. É verdade. Morava com os avós, acho. Sim. Isso né, criou-se uma doença, de fato. Bom, ele falou da Coreia do Norte, na Coreia do Sul, a quantidade de plásticas entre adolescentes, porque o filtro, a pessoa quer ficar com uma cara diferente. Então, assim, a gente está criando, o que a gente está vendo é daqui sempre 10 anos, nessa geração que já é complexa pra caramba, vai precisar ser discutido. Uma outra parte de cybersecurity, tio, antes de você fazer a nossa última pergunta aqui, que ela é bacana, sempre que a gente gosta de fazer sobre o futuro, quando a gente relaciona a cybersecurity com o health tech, porque a medicina também está lá e existem diversas invasões que se fazem em hospital de uma forma criminosa, maldosa. O cara tá com câncer terminal, mas tá o cara lá roubando o dado dessa situação. Tem também, esse é um segmento que vocês se preocupam? Tem 2 lados que eu iria. O primeiro é o cara que ele invade o sistema de um hospital, rouba dados do paciente, então ele consegue ligar, poucos dados ele precisa, um CPF, um e-mail, um telefone. Ele liga pra família num momento de vulnerabilidade, né? Olha, o negócio é o seguinte, teu plano negou aqui um exame que é muito necessário, tem que ser feito, e até ameaça, seu parente pode morrer, seu marido, seu filho. Loucura. Paga 5 mil aqui agora, faz um Pix, fica tranquila. Em 24 horas a gente faz o reembolso, vai dar certo, tá? É só um erro sistêmico aqui do plano. O que as pessoas fazem? O Pix na hora. Na hora. Então você explora, de novo, temos engenharia social, fragilidade, porque tem que ter vazado algo do hospital. Então eles invadem o sistema, roubam dados, utilizam de fragilidade, guerra psicológica para fazer a gente cair em golpes. Esse é um dos problemas. Certo. E você tem o outro, que é novos equipamentos, né? Imagina um marca-passo com Bluetooth, que você chega na consulta do seu médico, o médico já baixou todos os parâmetros, tá melhorando, seu coração tá perfeito, olha que legal. Mas ao mesmo tempo, você tem esse benefício, só que você tá andando na rua, um cara pode te desligar. Ele invade o teu marca-passo e te desliga. Como se você fosse uma máquina. Então ele pode desligar equipamentos, né, de suporte à vida. Que aconteceu na Alemanha, acho que foi há 2, 3 anos atrás. Não que não tenha acontecido antes, mas foi a primeira vez que se documentou na história. Loucura. Que já tá garantido que acho que foi na Alemanha, morreu um paciente por um ataque de ransomware. O ataque parou os sistemas do hospital e a pessoa morreu por falta de suporte à vida dos equipamentos. Então hoje você tem a vida de um ser humano ao clique de um botão. Impressionante. Então você pode ajudar, olha que legal. Você pode ter um marca-passo com Bluetooth que atualiza o firmware. Você chega na consulta, ó. Vai ser muito mais legal. Você vai ver que agora você vai ter menos falta de respiração. Esse firmware vai bater certinho. Só que você tem do lado de lá um cara que agora pode te desligar. Muito. Se a gente ficar viajando, telemedicina, o cara pode criar um avatar pra ser atendido por um médico que não existe, né? Daqui a pouco você tem uma consulta com um cara que nem é médico, mas ele consegue colocar lá, né? Podemos ir pra esse lugar, assim. Tio, vamos fazer a nossa pergunta do futuro aí, que a gente sempre gosta quando você faz. Manda bala aí. Eu quero saber as principais tendências do setor para os próximos anos. Então, se é possível prever ou fazer uma avaliação do que vai ser daqui para frente. Porque é uma coisa que a gente tem praticamente como dado, né? Que é assim,
Inteligência artificial, o céu é o limite. E como você falou, 1 ano hoje é igual a 100 anos no passado. Então, como é que você enxerga essas principais mudanças? Você falou bastante disso, mas se tiver alguma outra ótica, queria que você colaborasse também. Claro, né? Como tudo, a gente vai ter grandes mudanças em vários desses horizontes, desses pilares de todos os assuntos que nós conversamos, mas algo que eu vejo que vai ficar evidente, que é a bola da vez, que a gente está recebendo pela primeira vez na história. Senhoras e senhores, o que aconteceu aqui foi uma coisa inédita. A partir do momento que você foi dar sua resposta, que era a última resposta, deu um apagão aqui no estúdio. E aí eu te pergunto, foi você que fez isso? Na verdade, João? eu acho que foi contra mim. Foi contra você. Forçadamente. Porque Eu fui a vítima. como desligou a câmera, tio, e você não está aqui, você não sabe a cara de cagaço que eu fiquei aqui. Quase me borrei. Eu falei, meu Deus do céu, a gente tá sendo monitorado. Alguém não gostou de algo que eu falei. Exato. Eu falei, cara, tá o Snowden ouvindo, a Rússia já está, a gente falou da Coreia do Norte, mas é o seguinte, tio, você vai repetir a nossa última pergunta, que é um negócio de louco que aconteceu. Vai lá, última pergunta novamente. A pergunta é sobre o futuro, né? Como a gente vem falando, 1 ano num setor de cibersegurança são 100 anos que normalmente teriam passado. Então, quais são as principais tendências do setor para os próximos anos? E isso vai estar intimamente ligado à inteligência artificial. E se é possível prever ou fazer uma avaliação prévia do que vai acontecer daqui para frente, que só Deus sabe. Eu acho que a bola da vez, o que a gente mais vai sentir, porque é uma coisa nova, né? Tá despontando no horizonte, apesar de já estar se falando bastante, mas eu acho que vai ser algo que vai estar na nossa rotina, diariamente, são os deepfakes aliados à inteligência artificial. A gente vai... É trágico, mas infelizmente eu acredito que daqui 2, 5, talvez no máximo 10 anos, a gente ainda não vai conseguir mais dissociar o que é verdade do que é mentira, do que é criado. Vozes, vídeos, textos vão estar com muito mais tecnologia por trás. Então, eu acredito que, até para causar golpes, incidentes cibernéticos, imagina um vídeo do seu chefe pedindo para você desplugar o servidor da base de dados. Você vai acabar fazendo. E isso vai causar grandes rupturas. Então, troca a tua senha para tal. O cara vai lá, é a voz do meu chefe, é o vídeo do meu chefe, mandou no WhatsApp, né, com a cara dele, com a foto dele, você vai acabar fazendo. Então eu acredito que tudo vai mudar, né, tudo muda muito. 1 ano, como foi dito, 1 ano nessa área de tecnologia são 100 anos, né, no meio físico, mas eu acho que o que a gente vai lembrar muito na próxima década é deepfake com inteligência artificial. Muito bom. João, tocou uma notificação do seu celular e acredito que é a sua esposa. Então a gente vai ter que encerrar aqui, porque eu já hackeei qual que é o toque da sua esposa aqui. É o único que tem. Não porque eu e o tio, a gente gostaria de ficar com você muito mais tempo, mas olha, que simpatia, que repertório que você tem. João Lucas, ele não tem rede social, ele não tem um WhatsApp, mas ele é uma das investidas aqui da Futurum Talks. Prazer imenso conversar com você. Você sabe que quando a gente termina o episódio, a gente ainda faz uma parte para a comunidade, mas gostaria de agradecer imensamente para a turma que está ao vivo com a gente. Obrigado, cara. Pessoal, eu que agradeço, foi um enorme prazer. Espero assim que a gente possa ter trazido algumas respostas para algumas dúvidas, alguns esclarecimentos. Eu acho que é um assunto muito importante, a gente tem que falar mais. Quanto mais a gente fala, mais a gente acaba trazendo conhecimento para as pessoas. Hoje, segurança da informação não é mais uma coisa só para o profissional da área. Todos nós temos que falar. Eu digo que é como a alfabetização. É um novo dialeto, um novo idioma, e nós todos temos que saber falar sobre ele. Então eu agradeço a oportunidade de poder ter espalhado um pouquinho assim do que eu aprendi, né, nos últimos anos da minha carreira. Boa, craque. João, obrigado pela presença, viu? Um beijo grande. Beijo enorme, Futurum Talks. Agradeço também você que acompanha a gente. Aliás, escreva no comentário, se você ficou até o final, coloca João, pra gente saber que você esteve com a gente, que a gente vai hackear quem é você, porque o João tem as informações. Futurum Talks, a gente vai pra comunidade. Até semana que vem. Valeu!